Hola, 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 testando o som. Testando o som. Olá, Desirê, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom? Você me escuta bem? Tudo bem, bem. Deixa eu ver aqui se eu escuto com fone de ouvido ou sem fone de ouvido. Fala de novo para mim, por favor. Boa noite, professor. O meu... Escuta? Agora você me escuta bem? Sim, escuto. Então tá bom. Nós já nos conhecíamos, já tínhamos nos visto alguma vez já? Sim, o ano passado, Ah, o ano com o Gramática 1. gramática 1, tá certo. Tudo bem. Bom, é, esse talher surgiu devido a algumas observações que eu fiz no processo. Deixa eu ver. Três pessoas estão escrevendo não, agora. Você sabe se algum outro colega quer entrar? Ah, aqui tem gente esperando. Aqui, agora sim, vamos Sim. admitir a todos. Aí, eles vão aparecer a Vero, a Graciela e a Sônia. Mudou aqui algumas coisas na ferramenta. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Oi, Desiree, tanto tempo. Oi. Como vai? Ai, eu Boa não noite, conheço. professor. Tá. Boa noite, boa noite. Tudo Ih, bem, tudo muito bem. Bom, gente, em primeiro lugar, agradecer vocês estarem aí nessa, nessa aula comigo, tá? Deixa eu ver. Se escuta muito ruído da rua? Não, Não, Não? não. eu não ouço. É porque eu estou perto de uma avenida aqui, ainda que essa hora é mais tranquilo, então pode que apareça algum ruído aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo o fone de ouvido emprestado da minha esposa. Nossa. E aí a gente vê qualquer coisa se melhora o som, tá? Bom, é, neste ano, cada ano acontece alguma mudança. E o ano passado nós tínhamos mais talheres. Eu esse ano pensava fazer dois. E aí, tendo em vista algumas dificuldades observadas no processo, optei por um zero, ou esse primeiro, né? Então, eu vou aproveitar essa ocasião para falar um pouco da matéria, falar da metodologia, coisas que vocês já escutaram provavelmente de mim no primeiro ano, e agora vão escutar de novo. Então, a primeira parte é uma parte assim, de metodologia, né? De como funciona a matéria. Saibam que vocês podem perguntar para mim em português, em espanhol, e eu vou falar para vocês conforme vocês me perguntarem, certo? É isso, tá? Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver. Ai, eu não posso abrir. Será que a gente consegue fazer funcionar isso? Não ouço.
E me escutam agora? Agora sim. Então tá, ficamos sem problema. Obrigado. E É, muito bem, né? muito bem, sim. Certo. Eu Pelo vou, menos eu. tá certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A Sônia quer entrar. Aí a Sônia está entrando. E eu abro o Bem, arquivo. Muito bem. Aquí, o Clube Colón tem uma torcida que se llama Os de Siempre. No Y no descer. somos os de siempre, somos siempre las mismas personas. Ah, Eu acho que no hay otro estudiante, siempre somos los mismos. bom. Então, parabéns para vocês que vêm sempre. Bom, vocês veem aí uma apresentação da matéria, Gramática Portuguesa 2, a professora Almeida Neto, tá? Então, estamos vendo as sim, mesmas coisas. Tá certo. Bom, vamos aí para a primeira parte que fala sobre a nossa disciplina. Se vê ou é muito pequeno? Profesor, ¿você pode poner a pantalla completa? Vamos ver aqui. E agora? Agora sim. agora sim. Não Agora melhorou. preciso de óculos. Certo. Então, é uma matéria como as outras, que vocês aprovam os trabalhos práticos de 50 pontos, certo? Vocês farão 12 trabalhos nessa matéria semestral, devem ter para ir para o exame parcial, né? 60% dos trabalhos aprovados, e, e é isso, é o mesmo de sempre, tá? Isso implica que são 7 trabalhos aprovados, com a nota superior a 5. Não é difícil, né? A matéria é difícil, tá? De todas as matérias que eu já dei, essa é a mais difícil e, mas não é, é uma questão de lógica, não tentar ver aquilo que está, se vocês acharem que é isso mesmo, tá certo? Então é isso, tá? A Sônia foi minha colega na faculdade também, com certeza estudamos com a mesma professora, a professora Pastori, essa matéria, né? É uma matéria relacionada à sintaxe, e é isso, tá? Deixa eu ver isso. Bom, querem fazer uma pergunta antes de eu falar da rúbrica? Não. Bom, o que eu queria destacar é o seguinte: diferente da gramática um ou de língua portuguesa, são matérias que eu dou, a gramática portuguesa 2 é uma matéria que tem um nível de reprovação, tá? Infelizmente, os alunos que não fazem os trabalhos práticos, que não levam a sério essa parte, passam raspando ou não passam, tá? Então, é muito importante fazer os trabalhos práticos para ir assimilando na prática, porque é uma matéria que precisa de prática, certo? Isso vale para vocês que estão vendo agora e também para aqueles que verão depois, ok? Bom, a rúbrica é o seguinte, como é uma matéria de segundo ano, a gente vai ser mais um pouquinho mais exigente, tá? A gente pede para vocês colocarem o nome no arquivo, pede para vocês identificarem o arquivo, e a omissão desse dado implica a redução da nota em meio ponto, tá? 5 pontos. Então, já teve uma pessoa já da semana passada para cá que já perdeu meio ponto porque não colocou o nome no trabalho lá, tá? Então, eu acho que não sei se era trabalho ou uma atividade, mas prestem atenção nisso, porque na prova você esqueceu de colocar o nome e já perdeu ponto, meio ponto, tá? Esqueceu de identificar bem o arquivo, também perde, tá? Aí temos a questão dos erros gramaticais, né, que pode ser não só ortografia, mas falta de coerência no texto. Então, é muito difícil. Na matéria de gramática, vocês não produzem tanto texto. Talvez na prova, né? Ou nos trabalhos práticos. Nos fóruns, vocês vão produzir mais texto, tá? Mas nos fóruns, para mim, professor Almeida Neto, o que importa é a participação, tá?
Eu me preocupo que vocês participem. Se eu puder corrigir de uma forma discreta para todo mundo ver e não ficar assim chato, eu vou corrigir. Se não, a gente vai trabalhando dessa forma. Eu tenho que corrigir vocês, mas às vezes escapa algum erro, tá bom? Então vocês prestem muita atenção nos fóruns. Quando vocês participem, vocês sabem que eu prêmio, eu dou pontos para aqueles que participam nos fóruns, tá? Prestem atenção naquilo que vocês publicam, porque os outros colegas estão vendo. E é importante que vocês aprendam isso, que aquilo que vocês escrevem, outros verão, porque esse é o trabalho de vocês, tá? Não é o que vocês falam, é o que vocês escrevem. Então, leiam. Se você tem um colega mais próximo, mostra para ele. Ah, tá legal, então vou publicar. Isso vale para os trabalhos, para os fóruns, etc. Tá? Resposta incorreta num ponto, não vale nada. E se o aluno não consegue entregar num prazo o trabalho, o que que ele faz? Ele fala com o professor e o professor tenta receber esse trabalho de algum jeito depois, mas para cada semana que passa, a nota vai diminuindo, ok? Isso é um critério que eu tenho com todas as minhas matérias. Eu acho que tem outros professores que são até mais exigentes nesse ponto, tá? Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão da pontuação, da correção, etc? Não? Bom, avançamos então. Bom, a prova tem um exame parcial, tá? Um exame parcial e depois um final. Seria um parcial que vai ter tudo, né? E depois um final que vai ter tudo de novo, tá certo? Geralmente o final é um pouco mais fácil, tá certo? Mais fácil para quem está regular. Para quem fica livre, é mais difícil, tá? Então, quem fica livre é aqueles que não tiveram todos os trabalhos, o mínimo de trabalhos entregados, que é 60% dos mesmos, tá certo? E se você não entregou nenhum trabalho, menos de 20%, você já tem que recursar a matéria, ok? Eu acho que até agora nada diferente das outras disciplinas que vocês já cursaram até o momento, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Bom, a nossa matéria. Nossa matéria se trata dos termos da oração, a sintaxe, tá? Aí nós temos os termos essenciais, sujeito predicado, integrantes, que vocês estão começando a ver essa semana, e os acessórios, os adjuntos, o aposto vocativo, vocês verão daqui a algumas semanas. Também inclui o período composto, tá? Para o período, as orações subordinadas e coordenadas. Nós veremos isso também, tá? Agora nós estamos estudando o período simples, pois veremos período composto também, tá certo? Então é muito importante essa primeira etapa, que vocês entendam bem, que vocês perguntem bastante, porque a segunda etapa é a parte mais complexa, né? E depende muito dessa primeira parte, tá? Aí eu sempre coloco que, na minha análise, quem sou eu para escrever algum livro, mas para mim os predicativo sujeito e predicativo objeto entrariam dentro dos termos integrantes, devido à relevância sintática dentro da oração, tá? Vocês acharam, onde está escrito isso, professor? Ah, em algum lugar que eu li faz tempo, mas em outros lugares eu não achei, tá? Só uma opinião teórica quanto a esse assunto, tá bom? Bom, dois tipos de sujeito que sempre se confundem, que é o sujeito indeterminado com o sujeito inexistente, tá? É, o sujeito indeterminado, gente, é aquele sujeito que você sabe que existe, mas você não pode dizer quem é. Por exemplo, vamos supor que alguém entrou na sua casa, roubaram a minha casa. Esse roubaram não quer dizer que foi muitas pessoas. Foi uma pessoa, ou muitas, ou duas, mas não uma multidão de gente, eles, certo? Ou, por exemplo, é, não sei, roubaram o meu cachorro, né? Eu não sei quem roubou o meu cachorro, né? Alguém, uma pessoa, provavelmente uma pessoa, mas eu não sei. Esse é um recurso da língua, tá? A língua tem forma de indeterminar o sujeito e uma das formas é esse plural aí, né? O plural da terceira pessoa. Falaram bem de você lá na escola. Todos falaram bem? Não, alguém falou, tá? E também o vive-se bem em São Paulo, que é o índice de determinação do sujeito. Esse C aí quer dizer que vive-se bem. Quem vive, não sei, mas em geral, as pessoas vivem bem. Pode dizer vive-se bem em São Paulo,
ou vivem bem em São Paulo. Tá? É a mesma coisa. Agora, se eu tenho um verbo no infinitivo, também não tenho o sujeito indeterminado. Veja só esse detalhe aí. Era penoso estudar gramática na quinta-feira, né? Veja, justa na quinta-feira temos que estudar gramática, que coisa chata. Bom, quem estudou? Alguém estudou, né? Vocês, eu, os outros, não, vocês. Então, mas eu não, eu disse aí um verbo no infinitivo, não tem pessoa, nada, tá? Então, o verbo no infinitivo é geralmente, nem todos os casos, veremos isso mais para frente, que alguns casos não, nas locuções verbais não, porque o verbo auxiliar é conjugado, então determina a pessoa. Enfim, mas o verbo sozinho, assim, é indeterminado. Alguém estudou aí, mas nós não sabemos quem. E o sujeito inexistente? Todos nós sabemos que os fenômenos da natureza estão relacionados ao sujeito inexistente. Porém, tem outras situações também. Vejamos aí. Choveu durante a noite. Perfeito. Não tem dúvida, Francisco, vamos para frente. Verbo haver. Havia pessoas naquele lugar. Quem havia? Lógico que ninguém havia. O verbo haver cumpre essa função de verbo que está lá para dizer que tinha gente lá dentro. Tá certo? Tinha gente lá dentro. Quem ele tinha? Tinha? Não, ele tinha não. Tinha gente lá dentro é a mesma coisa que dizer havia gente lá dentro. Tá? Esse é um detalhe interessante. Há muitos anos tenho-a comigo. Tá? Também é o verbo haver relacionado a tempo. Ou o verbo fazer relacionado a tempo ou clima. Por exemplo, se eu digo faz 2 meses que ela entrou, que aquela lei entrou em vigor, é uma relação de tempo. Ou se eu digo faz frio aqui, também. Quem faz frio? Ninguém faz frio. É uma relação de tempo também. Tá certo? Então veja que o verbo haver, o verbo fazer e os verbos relacionados a fenômenos da natureza estão relacionados ao sujeito inexistente. Querem perguntar alguma coisa? Não. Não, acho que não, não escutei ninguém falando nada. Vamos continuar. Vamos fazer uns exercícios aí, para ninguém dormir na quinta-feira. Vamos lá. Come-se bem no Brasil. O que vocês acham que é isso aí? Sujeito Eh, indeterminado. indeterminado. Muito bem. Sujeito indeterminado. Perfeito. Estudaram para a prova. Indeterminado. También. Sujeito Indeterminado. Navegar é preciso. Indeterminado. Muito bem. Faz frio. Indeterminado. Inexistente. Inexistente. ¿Por qué? Inexistente Porque porque é um fenômeno da Inexistente. natureza. Eso. Ah, Es claro. fenómeno de naturaleza. choveu ontem. Llovió antes. Inexistente. Inexistente. Há muita gente aqui. Indeterminado. Inexistente. 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 Verbo Eh. haver. Verbo haver. Vou Ah, comer, verbo. vou comer fora. Indeterminado. Determinado. Eu. Determinado, porque Ah, es determinado. Eu. No, pero no vale que traigas esa. Estamos viendo Implícito, otra cosa ahora. elíptico ou oculto, tá? Eu sei Sí. que essa pessoa é eu, tá? Claro. O verbo determina, só que está escondido, tá certo? Então a gente pode chamar ele de implícito, determinado oculto ou elíptico, o sujeito elíptico. Vocês colocam lá. Cada um, eu vou saber o que vocês estão entendendo, vocês colocaram, tá? Não é, Bom. não é indeterminado, tá? Mm. Se vocês falam para mim, estudei para a prova, é indeterminado? Não, vocês estudaram. No, Não, Pessoa eu. que falou. Agora, vamos supor que alguém fale assim, eles estudaram para a prova. O que seria? Sujeto implícito. Não, Eles estudaram determinado. 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 Bien. porque aí está na frase, na oração, Claro. eles. Certo? É isso. Então, prestem atenção nesse detalhe. O sujeito plural pode ser indeterminado, como estudaram para a prova. Agora, se ele tiver um pronome, por exemplo, os alunos estudaram para a prova, não sujeito, aí ele é determinado simples. Choveu dinheiro em casa.
que é Para isso mí es aí? indeterminado porque el llovió no habla de clima, habla de dinero. Pero dinero es el sujeto. É um sujeito, bem. Aqui é um sujeito determinado simples, tá? E olha só a regra. Se eu mudo aí, dinheiro choveu em casa, fica claro que o Ahí dinheiro es el é, sujeto. é o sujeito, tá? Que está praticando essa ação, porque o verbo chover aí, ele tem um sentido figurado, tá? Vamos supor aí, a Sônia fala, trovejei palavrões contra o meu filho, por exemplo, né? Então aí nós temos o verbo trovejar no sentido figurado, ok? Figurado, ela trovejou, né? É como que ela explodiu de raiva, né? Então veja, aí o verbo relacionado ao fenômeno da natureza também ele pode ter sujeito, tá? Eu vou fechar a porta aqui, começou o barulho aqui das festas dos vizinhos aqui, com licença. Tá? Então é isso, ok? Podemos avançar? Sí. Sí. Verbo de ligação e verbo significativo. Gente, alguém quer explicar para mim, assim, rapidamente, qual que é a diferença de um tipo de verbo de outro? Vou ficar mudo aqui um pouquinho. Oh, eu explico. Verbo de ligação é aquele que é usado para ligar um sujeito com uma característica. Por exemplo, ser, estar. E verbo significativo é um verbo de ação. É quando uma ou várias pessoas executam uma ação. Ok? É isso mesmo, tá? É isso. Os verbos, a gente pode classificar de diferentes formas as coisas, tá? Entre elas, a questão dos verbos de ligação e os verbos significativos, tá? Então, os verbos de ligação, eles fazem um elo, uma ponte entre o sujeito e a sua qualidade, tá? E além dos básicos que a gente conhece, o ser, estar, existem outros também, tá? Isso é um assunto que vocês têm que saber muito bem, ok? Prestem bastante atenção, isso é básico, tá? E entendam bem esse aí, tá? Também isso determina depois os tipos de predicado, se é predicado verbal, nominal, verbo nominal, tá certo? Aí temos alguns exemplos, olha só. A plateia é toda jovem, a plateia é jovem. Meus filhos são felizes. O diretor parece ansioso. Então, esse parece aí não é um verbo de ação, simplesmente determina uma qualidade do diretor, tá? E aí os verbos indicativos. Eu comi, você gosta, prefiro dançar, não vou. Então, temos aí todos os verbos significativos e eles são classificados em transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivo direto e indireto ou intransitivos, ok? Então, verbo de ligação é verbo de ligação. E os significativos eles podem estar classificados em 4 categorias aí, que é segundo a transitividade. Aí, Francisco, o que que é transitividade? É aquilo, é o processo que vai do verbo para o complemento dele, tá? Eu comi. O que você comeu? Um brigadeiro, um pão, etc. Tá? Então, é direta a conexão aí, não tem uma preposição como temos aí no verbo gostar. Eu gosto de. Eu gosto pão? Não, não é pão, não é assim que se fala. Eu gosto de pão, certo? Eu gosto de jabuticaba. Vocês conhecem jabuticaba? Já viram jabuticaba já como que é? Não. Nunca viram? Procura jabuticaba, não existe aqui na Argentina, eu nunca vi. É uma fruta bem diferente. É uma fruta que dá junto da árvore. Ele não é como uma uva. É parecida a la uva, pero se da en el tronco del árbol. É Sí, super raro ¿Cómo, ver. cómo você falou o nome? Chu? Jabuticaba. Jabuticaba.
Ah, Isso. jabuticaba. Eu não Não, posso eu mostrar aqui porque tinha eu estou outro. gravando agora, mas é uma Tá fruta bom, tá muito bom. diferente. Procurem aí no Google de vocês, e vocês vão ver que é É, algo Uhum. muito estranho, tá? Mas é uma fruta, eu não gosto, mas muito consumida no Brasil, certo? Então aí prefiro dançar a fazer música, no caso aí tem dois complementos, e não vou um verbo que não precisa de complemento, tá? Ah, mas se eu falo não vou para o Brasil, aí você está acrescentando um advérbio, uma locução adverbial. Isso não conta como complemento, ok? Falaremos mais disso para frente. Querem perguntar alguma coisa? ¿Por qué a tercera oración es verbo transitivo directo? ¿No es? ¿Es directo? Verbo transitivo indirecto, directo. Prefiro Gosta dançar a es fazer verbo, música, tá? ese direito. Então, direto No. e indireto, tá? Porque assim, quem Oh, tem prefere, dois. porque tem dois complementos, tá? Aqui, prefiro dançar é um complemento, tá? Quem prefere, prefere em uma coisa, em uma coisa sobre outra, tá? Ujú. Geralmente o verbo preferir, por exemplo, vai aparecer em algum momento, se aqui já não apareceu, uma frase que diz assim: prefiro chá a café, ou prefiro café em vez de chá, entendeu? Então, quem prefere, prefere uma coisa de outra. Então, é um verbo que pede duas, dois complementos, geralmente. Pode aparecer num texto, se, por exemplo, o garçom fala no texto: o senhor prefere chá ou café? Prefiro café. É uma resposta, é diferente. Mas o garçom vai perguntar, el mozo vai perguntar, ¿prefiere usted té o café? ¿Entendés? Entonces, en español parece que, pero necesita esa Pero mediação. O verbo preferir precisa de dois complementos. Um la, direto e outro ah, com a preposição. está bueno, ahí es verbo transitivo directo y indirecto a las Sim, letras. as duas coisas. Ah, É, porque nós temos tanto o objeto direto como o objeto indireto juntos. Tem verbos mm, que são assim. Tá? Tem verbos ujú. que têm os dois complementos. Não são muitos, Sí, tá? y Já vemos veremos outro. en un ejercicio, Sim, vimos. sim. Já veremos mais exemplos. Vamos agora ver algumas frases aí. O cavalo disparou. Vou mostrar para vocês como funciona o exercício. É um verbo significativo, um predicado verbal, tá? Porque só tem um verbo significativo. Aí já fiz o outro. Aí, voltei. Então agora vocês falam para mim que o cinema estava lotado. Que é esse lotado aí? cheios de gente. Ah? Cheios de Preventivo, gente é uma característica. Sim. é um preventivo. Un adverbio de... ¿no? Não, esse é uma característica do sujeito. O Uhum. cinema, como estava o cinema lotado? E esse é Exato. um verbo de ligação. Exato. Um verbo de ligação, um VL, com um predicativo do sujeito. Muito bem. É isso mesmo, tá? E aí o predicado é nominal, tá? Porque temos aí uma característica, um nome, uma qualidade do cinema nessa ocasião. Ok? Irene sorriu nervosa. Verbal nominal. Es un verbo. Predicado verbal nominal. Mm, Temos aí um verbo significativo, sorrir, e um nervosa, que é uma qualidade de Irene. un sujeto. Então, podemos dizer até que existe um verbo estava nervosa, elíptico, podemos dizer. Então, é um predicado verbo nominal, tá? Os predicados verbo nominais, geralmente você pode montar em duas frases. Eu poderia dizer, Irene sorriu, e Irene estava nervosa. Unindo as duas, Irene sorriu nervosa. Ok?
Então, os predicados verbinominais, geralmente você pode separá-los em dois e unir aí você vai ver que são dois. Por isso que é verbo nominal, tá? Podemos ir? Achamos o espetáculo excelente. O que nós temos aí? Hum, excelente predicativo do objeto. Muito bem. Temos um verbo significativo, nós achamos. O espetáculo, que é objeto do verbo achar. E excelente, que é uma característica de espetáculo. Não é de achamos. Achamos excelente? Não, né? Achamos, o espetáculo é excelente. Então, aí temos o predicativo, uma oração, aí pode se relacionar ao predicado, tanto ao sujeito como ao objeto do verbo, tá? E aí, no caso, se vocês têm um predicado, se vocês têm um predicativo do objeto, a regra diz, é difícil explicar, temos um predicado verbal. Se vocês acharem em uma oração um predicativo do objeto, de memória, sem entender muito bem, saiba o que é um predicado verbo nominal, tá? Assim eu aprendi, e tem uma explicação bastante complexa, mas é porque aí nós temos um verbo de ligação implícito. Essa é a regra dos predicativos objetos. Mas, enfim, apareceu o predicativo objeto, predicado verbo nominal, ok? Entendido? Vamos para as outras frases. Aqui aí temos os outros, a questão da transitividade. Hum, Disparou é um verbo intransitivo, não precisa de nada. Estava é um verbo de ligação. Sorriu também é um verbo intransitivo. Eu posso dizer, ele sorriu, perfeito, né? E achamos é um verbo transitivo direto, tá? E que tem um objeto direto, e esse objeto tem um predicativo do objeto. Ai, me mareé ahora. Pero bueno, mírelo. sí, Después pueden rever el video muchas veces, sí, ¿sí? Y ahí ustedes van a entender que es así, ¿ok? Leia um material, vejam os vídeos, tá? Que a gente sobe relacionados ao tema, ok? Tá. Aí nós vamos para uns exemplos tirados um exercício que deu muito trabalho para alguns. Ou melhor dizendo, né, não vou falar alguns para, né? Ainda que vocês são maioria hoje, todas mulheres, né? Eu vou deixar indeterminado essa questão, e quem errou, quem se confundiu. Então, eu fiz um exercício que você tinha que transformar um predicado verbal em verbo nominal. Então, teve diferentes respostas, né? E as respostas eram assim, apareciam às vezes, as andorinhas fugiram rapidamente. Não, rapidamente é um advérbio. Esse predicado continua sendo verbal, tá? Predicado verbal. Se você coloca um advérbio, então ele continua sendo um predicado verbal. Agora, se você coloca uma característica dessas andorinhas, elas já esse predicado que era verbal passa a ser nominal também. As andorinhas fugiram felizes. Perfeito. As andorinhas fugiram, as andorinhas estavam felizes. Aí ficou. Tá certo? É isso. Deixa eu ver se tem alguém mais querendo entrar. Parece que sim. Deixa eu ver aqui. Aí tem um querendo entrar. Vamos entrar. O Edelmiro. Edelmiro. Aí eu acho que ele entrou. Edelmiro, bem-vindo. Tá? Desculpa aí se deixei você esperando. Me Oi, avisaram agora. eu cheguei atrasado, eu acabei de sair do trabalho e aí eu vim. Tudo Ah, bem? então você não ficou esperando muito tempo? Não, não, eu cheguei demorado. Ah, Desculpa, eu sem acabei de problema. entrar. Perfeito. Nós já estamos já falando dos predicados, predicativo, etc. Ok? E depois você pode ver a aula depois que eu vou subir no YouTube e aí você pode ver também o que você perdeu. Ah, ótimo, bacana. Bom, então voltamos aqui nas andorinhas, tá certo? As andorinhas fugiram, é o predicado verbal. As andorinhas fugiram felizes, predicado verbo nominal.
porque nós temos a característica das andorinhas na ocasião. E o felizes, que é o predicativo sujeito das mesmas. O comprador saiu da loja com vergonha. Ai, o que é isso aí? Não, é um predicado verbal, porque da loja, tá? É um advérbio, e com vergonha é um advérbio de modo. Não mudou nada aí. É verbal mesmo. Agora, se o comprador saiu da loja cansado, aí nós temos uma característica desse, desse comprador, e aí sim nós temos um predicativo sujeito, portanto, um predicado verbo nominal, tá? Então, são detalhes que vocês têm que observar. Pode cair na prova a questão dos predicados, transformar um predicado verbal, verbo nominal? Acho que não, vai depender da minha criatividade, geralmente eu não peço. Mas entendam isso. Se para ser um predicado verbo nominal, tem que ter um predicativo sujeito, senão não vai ser. Certo? Perguntas? Avançamos então. Vou fazer um clique aqui. Aparece, tem mais coisa aqui escrita aqui, né? As andorinhas fugiram, verbo intransitivo, predicado verbal. As andorinhas fugiram felizes, verbo intransitivo, o verbo continua sendo o mesmo, predicado verbo nominal, porque temos um predicativo sujeito. O comprador saiu da loja com vergonha, predicado verbo intransitivo, saiu, predicado verbal, tem dois advérbios. O comprador saiu da loja cansado, verbo intransitivo, predicado verbo nominal. Ok? Vamos para a próxima. Transitividade verbal, né? Aí vamos fazer um. Meu gatinho morreu. Verbo intransitivo, tá? Aí já fiz o outro também. O sol queimou. O que que queimou o sol? O gelo, o carro, a plantação. Então aí nós temos um verbo transitivo direto. Precisa de um complemento, tá? E é um complemento, um objeto direto. Não tem preposição aí. Esse a é artigo. Se eu digo, o sol queimou o, o brasileiro, aí já muda, já não é a brasileiro, é o brasileiro. O sol queimou o carro. O sol queimou as formigas. Veja, então esse a, esse o, esse as é um artigo, ok? Não é preposição. Quando você não tem preposição, você tem um objeto direto, ok? Nós precisamos de você. Aí nós precisamos, quem precisa de alguma coisa, esse de marca o objeto indireto. Aí vemos aí um caso, olha só. Veja, isso nós falamos agora faz pouco tempo. Deixa eu ver se vocês lembram. Você devolveu. Esse verbo ele tem quantos complementos? Dois. 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 Direito e indireito. Direto e indireto, tá? Direto e indireto. Aí vejamos. Verbo tanto direto e indireto. O livro é o objeto direto e a professora é o objeto indireto. Ok? Nós precisamos de você feliz. O que nós temos aí? Um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Um objeto indireto, que é de você, né? E feliz o que que é? É um É, complemento do objeto indireto? É um, não, uma, es É um predicativo predicativo do de objeto. objeto. Sim. Aí você hum, vê que ele pode ser um predicativo do objeto indireto, tá? Então, o predicativo do objeto ele pode ser de direto ou indireto. Ele não é requisito. Ele tá lá, ele para ajudar mesmo, tá? Ele não escolhe, é objeto direto, indireto, ele aparece lá, tá? Elza é feliz. O que que nós temos aí? é, feliz é predicativo Trans- do sujeito. do sujeito. Exatamente. Temos aí o predicativo, verbo de ligação, já verbo de ligação tem predicativo do sujeito,
Ok? Vamos lá. Próximo. Identifique e reconheça nas orações abaixo os predicativos sujeito e objeto. A ministra considerou baixa a inflação. O que que nós temos aí? Um predicativo do objeto. Exatamente. Baixa é um predicativo do objeto que se relaciona não à ministra, senão à inflação. Inflação. Exato. O atleta virou herói nacional. Nesse caso, Desse, está de falando do sujeito. atleta, né? Do sujeito da oração. Predicativo sujeito. Muito bem. Consideram irrisório o salário. A palavra é irrisório. O que que é essa palavra? O que que é? Predicativo de que tipo? De sujeito. Do objeto. Não, do Ou objeto. de objeto. O que é Se que é irrisório, irrisório? Porque é um artigo. esqueço agora, estamos falando do irrisório, tá? Irrisório é predicativo do objeto, que se Objeto. relaciona a Claro. salário, tá? A Salário, pergunta que eu faço aí, o que é irrisório? Então a resposta vai determinar se o objeto ou o sujeito, não é? exatamente. É isso mesmo. Você identifica, se você pergunta a palavra, ela vai dizer eu pertenço ao objeto ou eu pertenço ao sujeito. O objeto, é importante vocês entenderem, é aquilo que complementa o verbo. Tá? É isso. Os policiais pediam calma absoluta. Aí nós tivemos algumas dificuldades aí, tá? Vamos ver aqui já a resposta. É um predicativo do objeto. Que absoluta não se relaciona aos policiais, de forma nenhuma, tá? Então, não é aos policiais, senão a calma. E essa calma, então, é um predicativo do objeto. O verbo é pedir, esse verbo pede um complemento que é calma, um objeto direto, e calma é um predicativo desse objeto. Absoluta é o predicativo do objeto calma, tá? Então, pense, verbo, transitivo direto, indireto, for. Objeto, indireto, direto, for. E se esse objeto tem um complemento, então é um predicativo do objeto. Consideram-no um sonhador. Um sonhador, o que que é? Predicativo do objeto. Tudo bem. Poderia dizer, consideram ele um sonhador. Aí fica mais claro, né? É. Silvia e Gabriela passeiam felizes. De sujeito. Porque Bem, felizes se refere somos a Silvia e ambos. Gabriel. Se refere a ambos. No caso aí, que tipo de sujeito nós temos? Composto. Composto. Muito bem. Então, Determinado composto. determinado composto. Se aí eu digo, eles passeiam felizes, continuamos tendo um predicativo do sujeito, né? Pero Né? Agora, o sujeito é o quê? Eles passeiam felizes. Simples. Simples. indeterminado. Sim. Ah, Simples. Eles, o pronome, eles, ok? Então preste atenção. Se está no plural, determina que é composto? Não. O que determina que é composto, professor? Os núcleos. No caso, aí nós temos dois núcleos, Silvio e Gabriela. Quando só temos um núcleo, no caso, eles, que é um pronome, aí nós temos um sujeito determinado simples, ok? Um núcleo. Isso é teoria que está lá na aula sobre sujeito, tá? O núcleo determina se é determinado simples ou determinado composto. E um detalhe muito importante que tem a ver com a ortografia. Em português é sempre simples, simples. Não existe em português a palavra simple, simples, ok? Vejamos agora um pouco de objeto direto preposicionado. Isso está aí para que vocês saibam. Leiam e vejam essa frase. Eu vou tomar um pouco de água.
E a gente vai ver rapidamente. Vou silenciar o meu microfone aqui, vou tomar água. Vocês vão me dizer qual dessas frases aí, qual dessas orações aí tem um objeto direto preposicionado. F. Acredito que seja a primeira. A bola pertencia-me. Quem mais arrisca? Ujú. Todos aman a ti. Hum. Vamos lá. A bola pertencia a mim. Verbo pertencia. A bola pertencia a alguém. Já esse verbo já dá uma pista já. Quem pertence, pertence a alguém. Então, temos aí um objeto indireto, tá? Ele ama o próprio pai. Quem ama, ama alguém, né? Verbo transitivo direto, o próprio pai, o já é direto. Isto nos convém. Isto convém a alguém. Verbo transitivo indireto. E nós veja aí que aí a ordem está ao contrário. É objeto indireto, tá? A chave é o verbo. É vocês perguntarem sempre ao verbo. O verbo vai dar a resposta para vocês. Que geralmente, não em todos os casos, que é o caso do verbo amar, em espanhol é diferente, a transitividade do verbo amar em espanhol é diferente. Tenham presente isso. Mas geralmente os verbos coincidem em espanhol e português quanto à sua transitividade, salvo poucas exceções. Pedro comprou um carro. Comprou alguma coisa, verbo transitivo direto, um carro, objeto direto. Fácil. Pedro gostou do presente. Gostou quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, presente, objeto indireto. Todos amam o Edelmiro, todos amam a Sônia, todos amam a Desenri, todos amam a Verônica e todos amam os outros que eu não mencionei. Tá? O verbo amar, em português, ele não precisa de complemento. Tá? Como lá em cima tá, ele ama o próprio pai, veja que é objeto, né? Só que aí, por uma questão da língua, nós temos um verbo transitivo direto e um objeto direto preposicionado, tá? O verbo amar, Bueno, una hice bien, una. muito bem, mano. Um aplauso para você. Vai Parabéns! fazer muitos bem, muitas excelentes agora, tá? O importante é entender a questão. O verbo ele tem uma transitividade principal e às vezes pode aparecer aí, mas não é um assunto que me interessa, não. Acho que tem coisas mais interessantes para estudar dentro da gramática, que é os objetos diretos preposicionados. Que bom, porque é muito difícil, professor. Difícil, mas está no programa e vocês têm que saber, né? Vocês têm que Tá, tá. saber. Bom, o tema dessa semana que vocês estão estudando aí, eu vou falar rapidinho, porque eu não posso falar muito e vocês têm que fazer o trabalho, têm que entregar esse trabalho, etc, né? Complemento nominal e agenda passiva, tá? O complemento nominal, ele é, ele é muito parecido ao objeto indireto, com a diferença. Ele complementa um nome, não um verbo, tá? O complemento nominal, ele complementa uma palavra, um substantivo, um adjetivo. Vocês verão aí, tem várias situações que precisa de um sentido, tá? Até agora nós vemos que tem verbos que eles precisam de, né? Os verbos transitivos direto. Comprou o quê, pelo amor de Deus? Comprou um carro. Ah, entendi. Ele gosta de quê? Gosta de feijão. Então esses verbos precisam de um complemento. Tem palavras, um grupo de palavras, poucas palavras, umas palavras geralmente abstratas, ou vamos dizer assim, quase todas, ou derivadas de verbos, né? Que elas são palavras que precisam de complemento, tá? Meu irmão tem saudade. Saudade do que ele tem? De você. Ah, veja você. Não é. Saudade, que é verbo? Não. Saudade não Não, tem o verbo saudado, não existe. é um Saudade nome. é um nome, é um substantivo.
E saudade precisa de um complemento. Saudade do Brasil, saudade da minha mãe, saudade da praia, saudade do feijão, saudade do. Entendeu? Saudade é um nome, substantivo abstrato, que precisa de um complemento. O sonho Mm, dela é ser uma cantora famosa. O sonho é ser uma cantora famosa. Fica faltando alguma coisa. Sonho de quê? Sonho dela, tá? Aí é uma contração. É um bastante. Esse exemplo eu coloquei só para assustar vocês um pouquinho, mas geralmente o exemplo principal é esse aqui. Palavras como saudade, tá? Tem muitas palavras assim. Necessidade, tá? Ele tem necessidade. Necessidade de quê? Necessidade de amor, necessidade de dinheiro, ok? Ujú. Então, complemento nominal é isso. É uma palavra que completa o sentido de um substantivo abstrato. Mas também pode ser um adjetivo, pode ser outras palavras aí que já vocês vão ver. O agenda passiva é aquela que tem, é a quem executa a ação num, numa construção desse tipo aqui, ó, na voz passiva, tá certo? Olha só, a cabana foi cercada. Por quem? Por um grupo de policiais, né? Então, eu posso dizer a mesma coisa, um grupo de policiais cercou a cabana, tá? Aí nós estamos na voz ativa. Na voz passiva, foi cercada. E a voz passiva, a gente é sempre assim, um verbo auxiliar conjugado com outro no particípio. É a regra, tá? Preste atenção nessa regra Ujú. e vocês não vão errar. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Ah, tem uns exemplos aí para a gente fazer aí. Vamos ver, vamos ver. Espero que não tenham caído nos trabalhos, mas provavelmente caiu, vão ser, não importa. Vamos lá. A carta lhe foi enviada por mim. O que vocês acham que é isso aí? Complemento. Complemento Bom, nominal. vejamos. Habíamos dicho. Agente da passiva, Ah, tá? porque Porque fue enviada. foi enviada. Verbo auxiliar, mas verbo na voz passiva. Ok? Ela não respondeu às minhas cartas. Sí. complemento direto. É um objeto direto. Objeto directo. É direto, muito bem. No está misturado. Lógico, você acha que eu vou fazer assim fácil ¡Ah! sempre? Nível hard. Fácil sempre não. Vocês pagam para quê? Para aprender ou para passar? Para aprender. Então, eu vou ensinar vocês, ué. É, Ela não tem muita confiança em ninguém. Confiança. Que tipo de palavra é? Un é, é sustantivo um, é abstrato. um nome. É um Un nome. Nome. complemento Ah, nominal. complemento nominal. Vejamos. Ahora. Complemento nominal. Aí, viu? Sim! Ela era muito útil à comunidade. Útil, que palavra é? También es un complemento nominal. Sí. Sim, É, só que aí útil, que palavra é? É adjetivo. Adjetivo. é. Prestem atenção nisso. Os adjetivos também podem precisar de um complemento nominal. Eles dizem que o respeito às leis é fundamental. As leis. Hum, complemento indireto. Objeto indireto. Complemento nominal. Ups! Sim? Ah, respeto. Sim, não, as leis. Claro, Porque, veja, para ser objeto, Sônia, tinha que ser um verbo. claro, Verbo e objeto. As leis é claro. um nome. Então, vamos Uhum, dizer assim, como é? Uma locução substantiva. É um nome, uhum, não é uhum. verbo. Então, já Não, sabemos se é nome, pedirá um complemento de nome, nominal. um complemento de não. Verdade. Uhum. Nunca lhe pediram satisfações. Esse lhe é o que que é? Indirecto. Un Es un Tá. objeto indirecto. pronombre. É um pronome, É, muito bem. Objeto direto. indireto. Lhe, Uhum. por regra, é objeto indireto, tá? Ah, bem. Uhum. Apareceu um lhe, põe objeto indireto e vai fazer outra.
vai dar certo. O antigo templo tinha sido destruído pelo fogo. Esse pelo fogo, que pode ser? Isso Agentes da Complemento passiva. nominal. não é Agente agente da da. passiva. Ah, pelo Porque ele destruiu fogo. aí o templo, então ele é um agente, ele faz alguma coisa, tá? Ah, E aí nós temos também tinha sido, o verbo hum, auxiliar conjugado, mais outro no particípio, sido. uhum. Hum. Todos foram dominados pelo medo. Pelo medo Agente de da quê? passiva. Também, agente da Agente da passiva. passiva. Ah, sim, esse é. Você gosta deste quadro? Objeto indireto. Aham. Ah, acho que Porque esse gostar de. Objeto Ah, é. indireto, tá certo? Então veja que às vezes pode estar unido o objeto indireto a um pronome e tal, tá certo? Então veja, porque o que ele determinou é o verbo gostar. Você sabe que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto e ele vai estar seguido sempre por um objeto indireto. Ele precisa disso, tá certo? Uhum. Vamos ver o que tem mais? Acabou. Acabou. Vocês estudaram tudo que a gente viu até agora, tá? Estudem, leiam, perguntem. Peço desculpas, porque o fórum parece que não funcionava. O fórum lá em cima, o primeiro fórum lá de cima de consultas gerais, parece que não funcionava. Agora está funcionando. Quando eu entro na minha matéria, eu vou ver, a primeira coisa que eu vou ver é aí, tá? E vou tratar de responder aí, assim todos possam ver a resposta. Foi algo que se implementou no nosso instituto recentemente. Antes vocês escreviam diretamente a mim e eu respondia. Se lembram? Era Ujú. assim, agora mudou. Vocês perguntam no grupo e o grupo todo mundo vê a resposta. Porque a sua dúvida é importante. É importante não só para você, mas também para os demais. Essa foi a nossa revisão de hoje. Teremos outro talher daqui a algumas semanas. Não faltem. Se os seus colegas não vieram, convide eles para vir, é importante. Eu vou dar só 2 mais, tá? Mas o vídeo vai ficar aí para quem quiser ver depois, tá bom? Tá Muito bom. obrigado pela Tá bom. paciência. Não sei se tem alguma pergunta para fazer. Não. Não, Professor, os exercícios temos que enviar para você ou é só Não, para nós? não, os exercícios não. Os exercícios daqui em diante vocês vão já vir com resposta para vocês estudarem só, tá? Hum. É assim. Não, não precisa devolver, não. Os exercícios é só para praticar, tá? Ah, ok. O então, aqueles trabalho, que tem. sim. O trabalho, sim, porque habilita vocês para a prova ou não. Então, não confundam trabalho prático com atividade, com exercício. Exercício não vale nota. Eu vou pôr uma nota lá para vocês, né, de vez em quando. Mas os trabalhos, se vocês têm os trabalhos, colocam vocês em condições de ir para a prova parcial e depois, né, logicamente para o final, tá? É Tá. isso. Alguma outra pergunta? Uma coisa mais. A participação no fórum, até que hora ou até que dia é? Mas porque eu participei no fórum e quando quis enviar a minha opinião, já estava fechado. Então, fiquei Ah, ali com o trabalho feito, mas não importa. Eu só tá. queria saber como se tem menos tempo do que o trabalho prático para participar. Então, os fóruns que eu habilito dentro da semana. Ah, Porque dentro da semana. Depois da semana que passou, já não. Porque senão eu tenho não, que abrir. claro, é porque eu enviei no domingo e já estava fechado. Então, Hum, Mas então. eu acho que é domingo até mas, 20h59, não é? claro, eu mandei uns minutos antes, mas já estava fechado. Ah, Então, então foi por ficou isso. ali. Me avisem. Agora, a única forma de vocês me avisarem é nesse fórum. Esse primeiro fórum das sugestões perguntas da semana, o primeiro, lá em cima, lá. Uhum. Esse está aberto até agosto, tá? Esse eu não fecho. Agora, Bom, os outros eles sempre fecham no domingo, ok? claro. E essa ideia dos fóruns é que vocês participem e isso acumule uns pontinhos para as médias de vocês. Por isso, sim, por isso. Bom, Aprovecho y pregunto, Francisco, perdón que hable Por castellano, pero favor.
No, porque, por ejemplo, hay otra materia que es traducción literaria que yo quise poner en el foro el total, digamos, el general, y no me habilita. ¿Eso le tengo que pedir a alguien o la profesora me tiene que habilitar? Eu acho que a professora de tradução literária tem um fórum fechado, porque eu tentei fazer uma publicação no fórum e ele estava fechado. Então, acho que ela fechou. Não Sí, sei se ela sabe, mas como a gente não tem maneira de comunicar isso a claro. ela, é, Eu hice una publicación más de un tema que no era en sobre a festejar que tenemos que poner, más falé de otra cosa porque no podía hacerlo en general. é. Não sei quais são os prazos dos professores em geral, né? Cada um tem a sua autonomia. E os meus prazos geralmente vão até o domingo. Eu aconselho vocês participarem antes, logicamente, né? Que Claro. vai que vocês estão participando e cai. Você quer assim, luz e já foi, já. Más, no, Então, no, no, pero aquí no es que findó o prazo, no, no, no tem a ah, posibilidad de de un nuevo tema. responder. Então, tem que escrever para a professora em algum lugar ou escrever para a professora Carolina, ela vai avisar a professora. Às vezes acontecem situações, porque a plataforma passa por mudanças todos os anos, a plataforma que nós usamos. E às vezes a gente vai se adaptando no processo, entendeu? Então é Claro. isso. Com certeza não foi a propósito, mas aconteceu alguma coisinha ali e isso se resolve. Tentem falar com a professora no fórum, no fórum primeiro, e se não conseguir, fale com a professora Carolina, que é a nossa Eu supervisora. acho que ela tem tudo fechado, então devíamos falar diretamente para a Carolina, né? Para ela perguntar o que que está acontecendo. Eu acho que seria o mais prático. Eu acho que sí. É, pode ser, eu não sei a situação. Os meus fóruns vocês podem participar, não? Até o momento eu consigo. Então, También. então, é isso. É que eu não fiz muitos fóruns, na verdade. Mas é porque eu procuro situações que estejam relacionadas à matéria, né? Mas, enfim, até agora eu vi que vocês participaram em vários, ok? É. Bom, gente, alguma outra pergunta? Eu No. tenho uma dúvida com o grupo, No, porque, tipo, eu voltei para a carreira neste ano, e aí eu não sei se vocês têm algum grupo de WhatsApp, se vocês já estão todos indo ao mesmo tempo na carreira, como é que estão fazendo. Eu gostaria de, tipo, ficar em algum grupo para que seja mais fácil. Edelmiro, temos, mas somos Vemos. todas mujeres. no, pero No Você, importa. você se anima? Vai. Você bem-vindo, você bem-vindo. No discrimines. Vai ter muitas chefes, vai ter muita mulher para mandar em você, Delmiro. É isso que ela quer dizer, tá? Elas gostam de mandar na gente, tá bom? Eu vou pedir Bom, licença fecho aqui aqui para. porque este, vai que o YouTube vai bloquear justamente esse comentário meu, o vídeo, tá? Então, vejam o vídeo e é isso aí, tá bom? Eu vou subir, agora eu vou guardar o vídeo, e eu vou subir o vídeo e hoje à noite ou amanhã cedo ele vai aparecer como disponível para aqueles que não puderam ver, tá bom? Ótimo. tá Obrigada. bom. Bom, Obrigado. uma boa noite, um bom descanso, e estamos à disposição de vocês. Tá, até a próxima. Tchau, Obrigada. Hasta tchau. luego. Chao. Obrigado, Tchau, obrigado, tchau. professor. Boa noite. Boa noite.